Bom dia. Na aula anterior, nós falamos sobre a ADIM, as três espécies de ADIM. ADIM como ação direta de inconstitucionalidade, quando a lei é inconstitucional, não é? ADIM por omissão, que é o controle de constitucionalidade, não de uma lei, mas da ausência de lei. E a DIN interventiva. A DIN interventiva, falamos que ainda a legitimidade para propô-la é monopólio do Procurador-Geral da República. E a DIN propriamente dita, sim, a ação direta de inconstitucionalidade, é sobre qualquer artigo da Constituição. Eu posso entrar com uma DIN dizendo que este ou aquele artigo, este ou aquele parágrafo, tal, foi desrespeitado. Então eu posso entrar com a DIN invocando qualquer dispositivo da Constituição. A DIN por omissão omissão do legislador relativamente ao exercício daqueles direitos declarados na Constituição, mas que dependem de lei infraconstitucional para serem execuíveis, para serem executados. Então, a DIN por omissão tem por objeto norma constitucional de eficácia limitada que requer a lei infraconstitucional para que aqueles direitos possam ser exercitados. Citamos na aula anterior as hipóteses de aposentadoria especial para as pessoas que têm deficiência física ou exercem atividades de risco, etc. E relativamente à DIN interventiva, o que pode ser objeto da DIN interventiva são os chamados princípios constitucionais sensíveis. Quais são os princípios constitucionais sensíveis? São aqueles referidos lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Ou seja, permite-se a intervenção, mas aí a intervenção que depende desta ADIN interventiva, não é? Para assegurar. E aí vai se falar a respeito desses princípios constitucionais sensíveis. São princípios muito importantes da Constituição. Eles só estão abaixo das cláusulas pétreas. Então, são princípios importantíssimos que nessa hierarquia, né, de importância daquilo que está na Constituição, nós temos o que há de principal, são as cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º, que nós já vimos, não é? Vamos só recordar um pouquinho e daí vamos passar para os princípios constitucionais sensíveis. Só recordando, então, o artigo 60, parágrafo 4º, ele vai dizer quais são as nossas cláusulas pétreas, ou seja, aquelas cláusulas que historicamente eram escritas em pedra, que não podiam ser modificadas, não é? Não me lembro se eu falei, mas os grandes exemplos de cláusulas pétreas são os 10 mandamentos, a lei das 12 tábuas, o Código de Hammurabi. Então, essas leis escritas em pedra não poderiam ser revogadas. E por isso que eram chamadas cláusulas pétreas. E nós temos essas normas
como, né, se fosse fazendo uma interpretação histórica, como se elas fossem também escritas em pedra na nossa Constituição, lá do artigo 60, parágrafo 4º. Então, apenas rapidamente para recordar, não é? Qual é a primeira cláusula pétrea? A forma federativa de Estado. Nós sabemos que nós temos o Estado unitário, por exemplo, Portugal é um Estado unitário, Chile é um Estado unitário, e temos o Estado federal, em que são divididos a União, o total do Estado, ele é subdividido, não é, em vários estados autônomos, como é o nosso caso, como é o caso lá dos Estados Unidos, nós copiamos isso dos Estados Unidos, não é? Só que nós copiamos de uma forma inversa. Nos Estados Unidos, os estados eram autônomos, as chamadas 13 colônias eram praticamente independentes, não é? E elas se reuniram para formar a nação, para formar lá a União. Nós aqui, ao contrário, o nosso Estado, na época do Império, era unitário e ele foi dividido entre estados para formarmos uma federação. Então, lá foi a federação foi formada a partir das 13 colônias para formar a União. Então, foi formado da autonomia das colônias para a formação da União. Aqui foi ao contrário. Nós tínhamos o Estado unitário, que o Brasil, na época do Império, era o Estado unitário, e ele foi subdividido para criar as autonomias dos estados membros da federação. E a federação, todos nós sabemos, é nada mais, nada menos do que a delegação de poderes, a repartição de poderes. Cada estado tem que ter o seu próprio poder. Então, cada estado tem a sua própria Constituição, tem as suas próprias leis, tem o seu poder de tributar, não é? Tem os seus próprios tributos, tem o seu próprio corpo funcional, tem a sua própria polícia militar. Bem, então, quanto maior for a distribuição de poder para os estados, maior é o federalismo. Quanto menor for essa distribuição de poder, essa repartição de poder, menor será o federalismo. Então, como é que você vai analisar se nós estamos ou não cumprindo a Constituição relativamente ao federalismo? Quanto mais centralizado for o poder, menor é o federalismo. Como aconteceu ali, né, nessas questões relativamente à ditadura militar que nós sofremos, que vinha lá da União, vinha lá de cima do presidente da República, a própria nomeação dos nossos governadores. Nós não tínhamos direito nem ao menos de eleger os nossos governadores. Claro, isso aí é contra o federalismo, não é? Uma das características do federalismo é nós podermos escolher dentro dos nossos estados os nossos próprios governantes, os nossos próprios legisladores, os nossos próprios deputados, nós termos a nossa própria justiça, que no caso é a justiça estadual. Então, essa é uma cláusula pétrea. Não podemos voltar ao chamado Estado unitário, de que em tudo, o que manda todo o poder está concentrado nas mãos da União. O poder ele tem que ser distribuído entre os estados, distribuído também entre os municípios. Então essa é uma cláusula pétrea, né? O nosso federalismo, que não deve ser alterado. Outra cláusula pétrea é a separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Eu não sei se eu já falei, é porque eu dou aula em tanto lugar que às vezes eu esqueço. Mas essa separação dos poderes,
hoje ela está sendo relativizada, porque, na verdade, ninguém tem poder. Só quem tem poder é o povo. O executivo tem dever executivo, dever de administrar bem. O legislativo também não tem poder legislativo, tem dever legislativo e dever de legislar bem. O poder judiciário também não tem poder. O poder judiciário tem o dever de julgar cada vez melhor, não é? Então, na verdade, eu tenho um amigo, um colega, que ele quer mudar nos impressos aqui nossos que a gente usa no tribunal, ele quer mudar ali onde está escrito Poder Judiciário, ele quer mudar para que se coloque Dever Judiciário. Porque não temos poder, nós temos deveres de cumprir aquilo que está na Constituição. E essa questão de separação, hoje ela é muito relativa, porque todos esses, aspas, poderes, na verdade, praticam todas as funções, que é de todos. Por exemplo, poder executivo, ele deve administrar, sim, deve administrar bem, mas ele também legisla através do que? Das medidas provisórias. Então ele exerce também o poder de legislar. E ele também julga através das questões tributárias do Conselho de Contribuintes. Ele julga questões de natureza tributária, julga questões aí de processos administrativos. Então ele exerce a função de administrar, de legislar e de julgar. A única diferença é que a função típica dele é de administrar, mas ele exerce também as funções atípicas de legislar e de julgar. Da mesma forma, o legislativo, a função típica dele é de legislar. Mas ele também julga através do quê? Não só através dos seus processos administrativos, mas também através do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está vinculado ao Poder Legislativo. Então, e o Tribunal de Contas julga muito. Então, também, esse poder, entre aspas, do Legislativo, ele também exerce a função de julgar, não é? Ele tem a função de legislar e tem a função de julgar, exerce a função também de julgar. E de administrar, administra o seu próprio corpo funcional. Então, na verdade, ele exerce ele tem as três funções: legislar, administrar e julgar. A diferença é que a sua função típica é a de legislar. Da mesma forma, o judiciário. O judiciário tem a função típica de distribuir o direito, de julgar. Mas ele também, ultimamente, tem legislado. Através do quê? Praticamente das suas súmulas vinculantes. Através do seu controle de constitucionalidade, né? Do ativismo judicial, da juridicização, das políticas públicas. Então, ele acaba muitas vezes também legislando, repito, principalmente através das súmulas vinculantes. E administrando? Administrando o seu corpo funcional. Só o Tribunal de Justiça aqui nosso tem mais de 5.000 funcionários. Então, ele tem que administrar tudo isso, não é? Portanto, essa questão da separação dos poderes, ela tem que ser melhor entendida. Não é separados os poderes assim, como se fosse uma separação absoluta. Nada disso. É até uma separação bastante relativa, porque os três exercem as três funções. A diferença seria apenas a distinção entre funções típicas e funções atípicas.
Eu não sei se eu já tinha explicado isso para vocês, mas se não expliquei, está explicado. E se eu expliquei é só para reforçar, né? Outra cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Quando vocês estudaram lá em Constitucional 1, vocês estudaram o direito e o dever do voto, não é? E é lá no artigo 14. E lá no artigo 14, ele diz assim, a nossa Constituição: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Mas não fala periódico. E aqui na cláusula pétrea fala em voto direto, secreto, universal e periódico. O periódico tem aí a consagração do chamado princípio republicano. Nós temos que estabelecer uma diferença entre princípio republicano e república. Princípio republicano é a cláusula pétrea. Princípio republicano está relacionado com a igualdade. Igualdade formal e igualdade material. Mas também está relacionado com a periodicidade do exercício do poder. O poder não pode ser perpétuo, tem que ser periódico, tem que ser exercido em determinado tempo. Tanto que admitiu-se a reeleição, aí foi questionado se seria constitucional ou não a reeleição, porque o voto tem que ser periódico, a eleição tem que ser periódica, o exercício do poder tem que ser periódico. Muito se discutiu sobre a constitucionalidade ou não da eleição com base nesse dispositivo, que trata do princípio republicano, o exercício periódico do poder. Acabaram aceitando, seguindo o exemplo lá dos Estados Unidos, em que é admitido uma reeleição, né? Presidente da República lá, e o nosso caso também, governador, etc. Então, isso foi admitido. Mas ainda muito se discute se não é o caso de retirar esse direito de reeleição em razão do quê? Em razão do princípio republicano, que fala da periodicidade do exercício do poder. Vocês não lembram, mas houve uma tentativa, assim, de... como é que eles dizem isso? De ir colocando na sua cabeça uma determinada ideia. Na época do ex-presidente Lula, ele foi reeleito e ele queria o terceiro mandato. E afrontaria esse dispositivo da Constituição, não é? Mas como é que ele começou a tentar incutir na nossa cabeça o terceiro mandato? Sem até que nós percebêssemos. Em toda a propaganda do Banco do Brasil, aparecia, assim, no pano de fundo, sempre o número 3. Piscando, 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 até que foi excluída essa propaganda, não é? Mas a finalidade era essa, era tentar nos convencer, não é, que seria possível aqui no nosso país também uma segunda reeleição. Bem, mas isso ofende descaradamente esse princípio republicano que está relacionado com o voto periódico. Nós vamos estudar agora
Bom, o princípio republicano é uma cláusula pétrea. A república é uma forma de governo. Então há uma diferença entre princípio republicano e república, não é? Tanto que o princípio republicano é uma cláusula pétrea, mas a república, vocês lembram, não sei se vocês chegaram a votar, nós podíamos escolher entre a república e a monarquia. Vocês lembram lá o que diz o artigo 2º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Diz: no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma república ou monarquia constitucional. Então, república é uma forma de governo que pode ser modificada. Bastava votar na monarquia. Se a monarquia ganhasse, voltávamos a ser monarquia. Não é? Então, república é apenas uma forma de governo, não é uma cláusula pétrea. E daí continua. Esse sistema de governo aí é diferente. Desse sistema de governo seria presidencialismo ou parlamentarismo, né? Nós tivemos uma experiência parlamentar longa na época do Império, né? O Império praticamente era parlamentarista. E agora, recentemente, depois da famosa renúncia aí da presidência da República de Jânio Quadros, nós tivemos e depois a briga para que o vice assumisse a presidência, né, que era João Goulart. Nós tivemos aí um período de parlamentarismo. A nossa Constituição, ela começou a ser feita como se fosse uma Constituição parlamentar. Até ela tem dispositivos de parlamentarismo dentro da nossa Constituição. Ela começou a ser elaborada para um parlamentarismo, mas no meio do caminho mudou o rumo e ela passou a ser uma Constituição presidencialista, não é? Então, até que ficaram alguns resquícios do parlamentarismo do sistema parlamentarista dentro da nossa Constituição. Muito bem, mas isso eu estou falando para vocês, apenas recordando as chamadas cláusulas pétreas. E daí, os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais, normalmente é lá do artigo 5º, não é? Há uma proposta de se ampliar as cláusulas pétreas para ultrapassar-se os direitos e garantias individuais previstos lá no artigo 5º, para que as cláusulas pétreas alcancem também os direitos sociais previstos no artigo 6º. Então, teoricamente, gramaticalmente, as cláusulas pétreas alcançam apenas os direitos individuais, mas há uma proposta, existem estudos no sentido de que as cláusulas que sejam também consideradas cláusulas pétreas os dispositivos constitucionais que tratam dos direitos sociais, que estão lá no artigo 6º, né? Que a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos necessitados. Então, esses são direitos sociais. Numa interpretação gramatical, eles não são cláusulas pétreas. Eles podem ser modificados daí por emendas à Constituição.
Mas, repito, há uma tendência de que esses direitos também sejam considerados cláusulas pétreas. Bem, mas essas, só recordando, porque vocês já tiveram essas aulas, senão no nosso módulo aqui, já tiveram essas aulas lá em Constitucional 1, ou Constitucional 2, eu não sei, aonde na ementa do 1 e do 2 foram colocadas as cláusulas pétreas. Mas nós estamos falando da DIN interventiva. Ela não diz respeito a cláusulas pétreas. Porque uma emenda à Constituição que mexa em cláusulas pétreas, elas serão objetos de ADIM. Então, uma emenda à Constituição, ela pode ser declarada inconstitucional? Normalmente não. Uma emenda à Constituição, aquilo que faz parte da emenda à Constituição passa a ser a própria Constituição, ou seja, emendou a Constituição, passa a fazer parte da Constituição, não é? Mas uma emenda à Constituição, ela pode ser considerada inconstitucional? Sim, mas só quando ferir cláusula pétrea. As leis ordinárias, as leis complementares, são consideradas inconstitucionais quando ferirem qualquer artigo da Constituição, qualquer parágrafo da Constituição. Agora, o controle de constitucionalidade das emendas à Constituição só pode ser feito quando elas ferirem cláusulas pétreas. Então eu não posso fazer um controle de uma emenda à Constituição com base em qualquer dispositivo constitucional. Não. Eu só posso fazer o controle de constitucionalidade de uma emenda à Constituição quando essa emenda ferir uma cláusula pétrea. Muito bem. Bom, mas vamos voltar à nossa DIN interventiva. Como eu disse, logo abaixo das cláusulas pétreas, nós temos os chamados princípios constitucionais sensíveis. E esses objeto da chamada ADIM interventiva. Então, a ADIM interventiva, ela serve para concretizar ou fazer prevalecer os chamados direitos constitucionais sensíveis. E, voltando ao artigo 34, inciso 7º, para sabermos quais são eles, não é? Então vamos lá. Artigo 34, inciso 7. Vamos lá. Primeiro, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Ou seja, não é o princípio republicano. O princípio republicano, já dissemos, é cláusula pétrea. É o sistema republicano. O sistema republicano no sentido de também haver a divisão dos poderes e ser respeitado a nossa forma de Estado, que é a república. Mas, repito, a federação não pode ser modificada, porque é a cláusula pétrea. Mas a república pode ser modificada. É um sistema de governo, não é? E por isso nós vimos que tivemos até aquele plebiscito. E tivemos aquele plebiscito e poderemos ter outros plebiscitos para questionar novamente a questão da forma de governo. Então, a República está abaixo da Federação, porque a República pode ser modificada, a Federação não é? E abaixo também do princípio republicano. Então, a República é uma forma só de governo, mas é considerado
enquanto não for modificada, é considerado um princípio constitucional sensível, né? E através dela, o sistema representativo, tá? Nós sabemos que nós temos o sistema das representações. Cada estado lá na União tem a representação através do número de deputados, do número de senadores, quantos podem compor aquilo, não é? E através dos partidos políticos. Então, toda essa representação é uma forma de direito constitucional sensível, como se reparte lá aí o exercício do poder. Também é direito constitucional sensível chamado regime democrático. É o regime da maioria. Mas aí é uma questão também muito importante. Alguns conflitos entre o regime democrático e a Constituição. Normalmente o regime democrático ele vai falar que prevalece a vontade da maioria, não é? Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Por exemplo, as emendas à Constituição só podem ser aprovadas se contar com a participação da minoria. Existem as cláusulas pétreas que não podem ser modificadas, nem que 100% das pessoas queiram modificar uma cláusula pétrea. Então aí vai prevalecer o constitucionalismo frente à maioria, a chamada democracia pela maioria. E nesse ponto é muito importante o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é o garante das minorias. É o Judiciário que garante o direito das minorias. As maiorias podem aprovar este ou aquele projeto, elas podem se posicionar desta ou daquela forma, desde que não prejudique as minorias. Quem garante o direito das minorias, uma das características do Poder Judiciário é a garantia dos direitos das minorias. E assim surgiram, por exemplo, as chamadas ações afirmativas, não é? Buscando garantir o direito das minorias. Essa, portanto, é uma característica importante do Poder Judiciário. Bem, daí vai falar como direito constitucional sensível, os direitos da pessoa humana. A questão aí é de se refletir mesmo, porque qual a diferença dos direitos fundamentais e os direitos humanos? É que normalmente não, teoricamente, os direitos fundamentais são aqueles escritos aqui na Constituição. Tem natureza nacional. E os direitos humanos têm uma natureza universal. Então, muitas vezes eu vou falar de direitos humanos que não estão na nossa Constituição, mas são direitos humanos universalmente reconhecidos. E por isso os direitos humanos se confundem com os nossos direitos fundamentais, mas vão além dos nossos direitos fundamentais, porque eles pegam também, eles têm também a sua natureza universal. Volta e meia, eu lá julgo alguns casos, invocando a Constituição da Colômbia, já invoquei a Constituição do Paraguai, e acho perfeitamente possível, porque são direitos humanos.
podem não estar inseridos na nossa Constituição, mas eles têm uma característica universal. Por isso, aqui está enumerado os direitos humanos como direitos constitucionais sensíveis, apesar que eu considero isso até uma cláusula pétrea. Mas se coloca aqui didaticamente para atribuir ao Procurador-Geral da República o exercício dessas ADIs interventivas, que às vezes dão um resultado melhor do que outro tipo de processo. Então, vamos lá. Direitos humanos, autonomia municipal. Os estados elegem determinados governadores. Claro, né? Cada estado elege seu governador. Mas muitas vezes o governador não teve uma votação expressiva neste ou naquele domicílio. Neste ou naquele domicílio teve mais votos o adversário do governador do que o governador eleito. E muitas vezes o governador pode daí querer restringir a autonomia daquele município, né? Porque o prefeito dali, os vereadores, sei lá, os líderes políticos foram contra, né? São da oposição. Mas não importa, não importa. É um princípio constitucional sensível à garantia da autonomia dos municípios. Sua autonomia financeira, sua autonomia administrativa, e ele tem o seu próprio poder de tributar, tem o direito de receber, lá quando há a chamada repartição da receita tributária, os municípios têm direito àquela parte que a Constituição lhes atribui, não é? Por exemplo, do imposto de renda. Todo imposto de renda é pago pelos funcionários públicos municipais, tem que ficar para o município. O IPVA é um tributo estadual, mas aquilo que o Estado pode recolher a título de IPVA, a metade ele tem que devolver para o município de onde estão localizados, né, os veículos que pagaram IPVA. Do ICMS, os municípios sempre têm direito a... É um tributo estadual, mas os municípios têm direito a receber, né, lá o 25%. Então, não pode o Estado querer mexer na autonomia dos municípios. Isso é um princípio constitucional sensível. E daí, na sequência, vem a prestação de contas da administração direta e indireta. Outras palavras, o governante tem que prestar contas. Se ele não prestar contas, pode haver uma ADIM interventiva para ele vir prestar contas. Onde é que foi esse dinheiro? Como é que foi aplicado esse dinheiro? E nós temos direito não a uma administração, mas sim a uma boa administração. E isso é a importância da prestação de contas. E aí, para chamado garantia do mínimo vital, ele vai dizer: a aplicação no mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, quanto que os estados têm que aplicar no desenvolvimento do ensino? Está lá no artigo 212 da Constituição o seguinte. Deixa eu ver, 212. A União aplicará anualmente
nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, etc., na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então aí, no mínimo, tem que aplicar 25%. E não é só nisso que vai dizer o princípio constitucional sensível, mas também nas ações e serviços públicos de saúde. De saúde. Aí, qual é o percentual? Nós vemos lá no artigo 77 do Ato Constitucionais, Ato de Disposições Constitucionais 77, inciso 2, falando que os estados devem aplicar no mínimo 12% para a saúde. Os municípios, 15%. Isso aconteceu aqui no Paraná, quase houve uma intervenção, porque o estado do Paraná teria aplicado apenas 10% da sua arrecadação em serviço de saúde. E a Constituição coloca como princípio constitucional sensível a aplicação de, no mínimo, 12%. Teria que haver uma intervenção aqui para completar-se esse percentual de 10% para 12% para cumprir a Constituição. Bem, vocês já estudaram, né? Eu sei disso, os princípios constitucionais sensíveis. Eu estou apenas recordando-os para vocês entenderem o que é a ADIM interventiva. É para garantir a concretização dos chamados princípios constitucionais sensíveis. Muito bem. Agora, antes de entrarmos na Lei 9.868, eu vou voltar um pouquinho no artigo 102 da Constituição, que vai dizer, então, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, primeiro o ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então já vimos que não há ADIM relativamente à lei municipal. E agora isso que eu quero chamar-lhes a atenção. E a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. A DIN pode ter por objeto lei ou ato normativo primário, federal ou estadual. A ADC, apenas lei ou ato normativo primário federal. Perante a Constituição Federal, não há ADC de lei estadual e nem municipal. ADC é apenas relativamente à lei federal. É previsto aqui na Constituição para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, afinal de contas, o que é uma ADC? Aqui vai dizer ação declaratória de constitucionalidade. Então, a ADC é para declarar a constitucionalidade. Aí vocês vão olhar para mim e dizer, professor, o senhor andou bebendo, o senhor andou... Como declarar a constitucionalidade? O senhor já não nos falou que no controle preventivo de constitucionalidade, quando o projeto de lei passa pelo controle preventivo de constitucionalidade, a lei já não entra no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade, já que ela passou pelo crivo
do controle preventivo, lá da Comissão de Constituição e Justiça, lá não recebendo o veto jurídico. Então, ela foi aprovada, tanto pelo Legislativo como pelo Executivo. Entra no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade. Então, por que precisa uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ação para declarar a constitucionalidade, já que ela já entrou no ordenamento jurídico com essa presunção? Lógico, seria a DIN que vai dizer que ela não é constitucional, não é? Mas uma ação para dizer que é constitucional aquilo que já entrou no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade. Para que isso? Bem, vamos lembrar também que a lei entra no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade, mas que essa presunção ela é relativa, não absoluta. Então, no controle repressivo de constitucionalidade, essa presunção relativa pode ser afastada. É o que acontece na DIN. Presume-se constitucional, mas não é constitucional. Então, através do controle repressivo, aquela presunção de constitucionalidade que é relativa, ela é afastada. Vem o judiciário e diz, olha, essa presunção não está correta. E como ela é relativa, nós podemos afastá-la. Porque na presunção relativa, você já sabe, né? Aquilo é considerado correto até prova em sentido contrário. Na presunção relativa, admite-se prova em sentido contrário. Na presunção absoluta, não. Não admite-se prova em sentido contrário. Mas na relativa, admite-se. Então, na presunção relativa, pode o judiciário ir lá e... Nada disso. Foi aprovado esse projeto, tal, passou pelo crivo do controle preventivo, entrou no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade, mas não é constitucional. Por isso, através do controle difuso, do controle concentrado, nós, o judiciário, vamos afastar essa presunção e declarar a lei inconstitucional. Tudo bem. Mas então por que nasce a ADC? A ADC, ela foi feita para calar a boca do controle difuso. A ADC é uma das ações do controle concentrado. Nós já vimos. Ações do controle concentrado. A DIN, a ADC e a DPF. Então, a ADC é do controle concentrado. Tem aqueles mesmos legitimados do artigo 103. E essas ações são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que precisa ser julgado para confirmar a constitucionalidade? Elas existem porque, pelo sistema difuso, nasce uma lei e, pelo sistema difuso, essa lei é considerada inconstitucional. Por exemplo, lá, o juiz da Lapa considera essa lei inconstitucional. O juiz da de Campinas, Estado de São Paulo, considera essa lei inconstitucional. Tudo pelo sistema difuso. O juiz de Niterói considera inconstitucional. O juiz de Manaus considera inconstitucional. O juiz de Recife, tudo pelo controle difuso.
Então, quando o controle difuso começa a declarar em vários pontos do país a inconstitucionalidade de uma determinada lei, e, por exemplo, o presidente da República quer que ela seja considerada constitucional, mas aqui e ali, cá e lá, estão considerando-a inconstitucional, ele, como qualquer um daqueles 9 enumerados no artigo 103, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e dizer assim: Supremo, essa lei entrou no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade. Todavia, inúmeros juízes, ou até tribunais, estão declarando-a inconstitucional pelo sistema difuso. E isso está me causando perplexidades. Eu entendo que essa lei é constitucional. Então, eu, presidente da República, ou mesa do Senado, lá tal, entro com uma ADC para pedir que o Supremo declare a constitucionalidade daquela lei pelo sistema concentrado, cuja eficácia é erga omnes, ou seja, vale para todos. Ora, se o Supremo confirmar a constitucionalidade daquela lei, vai calar a boca de todos os juízes e tribunais que quiserem declará-la inconstitucional pelo sistema difuso. Por quê? Porque a decisão do Supremo tem eficácia erga omnes, vale para todos. Então, para que serve a ADC? Para que, quando uma lei está sendo considerada inconstitucional por vários juízes, pelo sistema difuso, e houver interesse de que o sistema difuso pare de declará-la inconstitucional, pode o órgão interessado entrar com uma ADC no Supremo e o Supremo poderá daí, no controle concentrado da ADC, declarar a lei constitucional. É como se houvesse aí uma segunda sanção do Poder Judiciário. Houve a sanção lá do Executivo para a criação da lei, né? Mas essa sanção, pelo controle de constitucionalidade, poderia perder o efeito, né? Uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei. Mas, se vem o Supremo numa ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, e vem lá e declara que ela é constitucional, é uma espécie de segunda sanção. E aí, os juízes e os tribunais não poderão declarar a inconstitucionalidade dessa lei pelo sistema difuso. Bem, então é importante nós vermos a utilidade prática da ADC. Então, a DIN é para declarar a inconstitucionalidade, retirar a lei do ordenamento jurídico. A ADC é para confirmar a constitucionalidade dessa lei, evitando que a sua constitucionalidade seja afastada através de decisões de juízes e tribunais pelo sistema difuso. Bem, então, essa é a ADC.
Daí nós vamos olhar agora qual é o procedimento para a declaração de constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, que está lá na Lei 9.868, que eu tenho pedido para vocês darem uma olhada. Bem, vamos deixar, então, leiam bem essa lei, vamos deixar para trabalhar com ela na nossa próxima aula. É a minha esperança que vocês tenham entendido, não é? Pelo menos um pouco da DIN interventiva, do que são os princípios constitucionais sensíveis, que podem ser objetos da DIN interventiva, que tenham recordado quais são as nossas cláusulas pétreas e relembrado que a DIN relativamente uma emenda à Constituição, nessa DIN só se pode alegar que a emenda à Constituição feriu determinadas cláusulas pétreas. Eu não posso entrar com uma DIN dizendo que a emenda constitucional ofendeu lá o artigo 30, o 40, o 50, assim, ou seja, qualquer artigo da Constituição. Não posso. Eu só posso entrar com uma DIN para pedir a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição se ela ferir cláusula pétrea. Então, recordamos a DIN interventiva e começamos a trabalhar também com a ADC, vermos a importância da ADC, para daí entrarmos na Lei 9.868, que vai tratar do funcionamento, não é? Como é que se desenvolve o processo para a declaração, para o julgamento, não é, de uma ou de outra. Tudo bem? Bem, hoje eu penso que já falamos bastante, não é? E são muitas as informações. Vamos, repito, deixar a Lei 9.868 para a próxima aula. E, por favor, deem uma olhada. Deem uma olhada nessa lei, porque ela é realmente muito importante. Bom, até mais, então.